mulheres divinas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal holístico. E hoje vamos ter resenha, o despertar da deusa. Então vem comigo que eu quero te contar minha experiência com este livro. Então, meus amores, hoje vamos de resenha com o Despertar da Deusa. Mas antes da gente ir para o livro, eu acho que é bem importante eu te contar como que foi que eu tive esse acesso a esse livro, como que esse livro foi chegar até mim e o contexto, enfim, que eu estava, e que eu acho que isso vai fazer total diferença para as colocações que eu vou dizer depois. E que, claro que, sendo uma resenha, né, são minhas opiniões, são as minhas percepções e a minha experiência, algo que é realmente muito particular para cada mulher sobre o livro, né, e sobre os livros que perpassam a nossa vida. Então, esse livro aqui da Emma Mildon, O Despertar da Deusa, eu comprei ele, na verdade, num daqueles pacotes, um daqueles combos, que com certeza você já deve ter visto por aí, que é assim, ó, compre 2 livros, ganhe um desconto X. Comprando o terceiro, o desconto fica Y. Comprando o quarto, o desconto fica XYZ asterisco. Enfim, aqueles combos que são uma tentação, né, que algumas editoras fazem. E aí o que acontece? Eu escolhi ali os livros que eu queria, que eu estava precisando naquele momento, e fazendo o cálculo todo dos descontos, esse livro ele saía de graça e ele aparecia ali para mim como sugestões também relacionadas aos outros livros que eu já tinha colocado no carrinho, né? E aí eu li a descrição dele, li o sumário, dizia também alguma coisa, e eu achei que realmente se conectava com o meu momento, e como ele saía de graça, praticamente, né? Então eu resolvi colocar ele no carrinho, e aí foi que ele veio na minha vida. E nesse momento que eu fiz a compra então desse livro, eu já era formada como terapeuta holística, o curso livre de terapias holísticas. Hoje eu já tenho ensino superior em terapias integrativas e complementares, mas anos atrás comecei essa minha jornada holística através de cursos livres, né? E esse livro, O Despertar da Deusa, ele fala muito sobre técnicas holísticas, tá? Então eu achei que ele super se conectava com aquele meu momento em que eu recém estava me formando, fazia pouco que eu estava formada e estava querendo estudar, saber mais sobre técnicas holísticas, ao mesmo tempo em que eu sabia muito pouco sobre o sagrado feminino e estava super curiosa para poder me aprofundar. Então, desde já, indo agora para as características do livro, né? Então, como o próprio título dele nos sugestiona, né? O despertar da deusa, como relacionado mesmo ao sagrado feminino. E o subtítulo dele, né? A espiritualidade prática para a mulher moderna. Então, eu achei bem legal, até porque na época eu dava aula de yoga já, mas eu era servidora pública, então eu meio que me desdobrava em 1000 e algo que me prometia vivenciar a espiritualidade na prática, que eu conseguisse encaixar na minha correria do dia a dia, eu achei muito bacana. Então, esse livro, ele é da Emma Mildon, e aqui tem uma explicação rapidinha dela, que tá até a fotinha dela, olha. Tá? Emma Mildon é colunista, palestrante, ativista e espiritual, chamada de a líder mística do novo milênio pelo jornal Huffington Post
e de a líder espiritual da nova geração. Ela trabalhou e aprendeu com xamãs, agentes de cura, médiums, terapeutas, ativistas e yogis de várias partes do mundo. Ela tem inspirado mulheres e homens de todo o planeta a ampliar sua consciência e contribuir com a cura global, levando o amor além da fronteira. Então, aqui, essa descrição que tem na orelha do livro. Esse livro, passando algumas informações mais específicas também dele, ele é da editora Pensamento. Ele foi publicado no Brasil no ano de 2018, mas ele originalmente foi publicado, né, na língua inglesa em 2015, tá? E possui essa edição que eu tenho, que é a primeira edição, 271 páginas. Então ele é relativamente grossinho. Eu acho legal o formato dele, quadradinho. Adoro livros assim, com formatos mais diferentes, e achei bem legal nesse sentido. Então, quais são os assuntos que ele fala, né? O sagrado feminino, como eu mesma mencionei, e como todo título, subtítulo sugerem, né? Sagrado feminino. Mas além disso, e acredito que até principalmente, né? As próprias terapias holísticas, integrativas, complementares, elas são o foco realmente do livro. Então, aqui te passando o sumário, lendo para ti rapidinho o sumário. Ele é dividido em 3 partes. O primeiro, o corpo saudável, em que vai falar sobre equilibrar o seu corpo, cristais e pedras, aromaterapia, alma, chakras, aura, feng shui. Parte 2 é a mente desperta, que é o segundo capítulo. Seus sonhos, numerologia, astrologia, leis universais. Parte 3, espírito vibrante, seus guias, registros akáshicos, vidas passadas, almas gêmeas, rituais de proteção, celebração. E aí tem, depois dos capítulos, uma conclusão, agradecimentos, alguns conteúdos extras no sentido de indicação até de eventos mais holísticos, glossário. Então tem assim umas referências também bibliográficas. Então tem uns outros conteúdos complementares ali no final. Então, quando eu vi esses temas do sumário, eu achei fascinante, porque tinha assim, ó, quase tudo que eu estudei nas terapias holísticas, no curso livre de terapias holísticas, e coisas que eu queria realmente continuar estudando, sabendo mais, né? Só que eu não gostei do livro, né? Eu não gostei do livro. Eu acho que esse livro eu comprei realmente em 2018 mesmo, 2019. Eu acho que foi 2018 mesmo que eu comprei esse livro. Só que eu não me conectei com ele. Motivo da minha não conexão imediata, vamos dizer assim, com o livro, né? Eu particularmente, é uma opinião minha, né? É algo da minha personalidade, né? Eu não gostei da linguagem do livro, tá? Então, para mim, um ponto negativo do livro é realmente, assim, a linguagem dela, tá? É uma linguagem que é cheia de brincadeirinhas, tem umas piadinhas, tem umas indiretas, tem umas coisinhas assim, sabe, no meio. E eu particularmente não me conecto assim com esse tipo de leitura, né? Eu até, se eu não me engano, ela é dos Estados Unidos mesmo. E realmente lá nos Estados Unidos eles têm um humor que é um pouco diferente, né, até do humor brasileiro. E não sei se teve também uma própria interferência na tradução. Então, quando foi tentar traduzir alguma brincadeirinha, alguma coisa assim nesse sentido, aí ficou meio descontextualizado, ficou meio sem conexão, né? Mas enfim, esse tipo de linguagem assim, eu não me conecto muito, né? E aí, claro que é algo bem pessoal. Se você
gosta de uma linguagem mais leve, mais descontraída, que vai ali misturar as terapias, espiritualidade com uma piadinha no meio, e você gosta desse tipo de linguagem, você vai adorar o livro, porque nesse sentido ele vai ser de fato uma leitura bem leve, tá? Mas, como eu disse, eu não gosto. Eu gosto de outros tipos de narrativa. Então, até acabei não separando aqui para ti nenhum trecho específico, mas é uma linguagem que permeia assim todo o livro, ela fazendo assim umas brincadeirinhas sobre algumas técnicas ou mesmo, né, narrando alguns eventos mais engraçados que ela passou praticando ou conhecendo alguma técnica mais holística, tá? Que foi também através da sua jornada de autoconhecimento que ela foi ter contato com essas técnicas, né? Então, isso é algo que vai ser realmente bem particular de cada um. Eu particularmente não me conecto, mas pode ser um tipo de linguagem que vai te atrair bastante para fazer essa leitura. Então, em um primeiro momento, eu não me conectei com o livro. Vou dizer assim, ó, bem sinceramente, que eu acabei não terminando o livro. Li algumas partes, outras eu só usava assim para consultar alguns pontos específicos, mas ler assim, como eu gosto de ler do começo ao fim, devido a essa linguagem, eu acabei não terminando de ler. E esse não terminando de ler se tornou algo... A gente está em 2022 agora, quando eu tô gravando essa resenha. Então, desde 2018 até hoje, eu não concluí o livro, por outro motivo também, que ele de fato é um livro bem para iniciante, tá? Que aí pode ser um ponto negativo, um ponto positivo. No meu caso, como eu comprei ele às cegas, como eu te contei, né? Eu não sabia dessa informação, mas na verdade a maioria, a grande maioria de todas as coisas que ela fala aqui sobre técnicas holísticas, sobre as terapias, sobre viver a espiritualidade na prática, eu já tinha estudado com maior profundidade no meu curso de formação como terapeuta holística. Então, quando eu ia consultar alguma coisa, por exemplo, que tem aqui dos chakras, ó, abri aqui, por exemplo, nos chakras. Tem um desenhozinho, uma ilustração linda, inclusive, com os nomes relacionados com óleos essenciais, os símbolos, enfim. Eu estudei isso aqui muitas horas no curso de formação, então eu já tinha muito conhecimento sobre isso a ponto de, quando eu ia consultar, quando eu ia ler, aquilo não agregava, sabe? Mas isso devido a que eu já era uma terapeuta holística, né? Então, nesse sentido, isso pode ser um ponto positivo como um ponto negativo para você. Se você já é terapeuta ou estuda muito as técnicas holísticas, provavelmente o livro não vai te agregar tanto, tá? Porque realmente ele é bem iniciante, ele é realmente bem superficial, realmente nesse sentido, tá? Aqui, por exemplo, a parte que fala de astrologia, ó. Isso tudo conectando as terapias holísticas ao desenvolvimento realmente da espiritualidade feminina, tá? Então é tudo assim, ó, muito resumido, tudo assim, ó, uma frasezinha para conceituar, às vezes, um tema muito complexo. Então, com o passar dos anos, eu continuei não lendo ele, continuei não voltando nesse livro, porque realmente ele era mais iniciante. Então, como eu já era terapeuta, depois comecei realmente a me dedicar só às terapias, ele não somou, tá? Então, nesse sentido, esses dois pontos, né, da linguagem dele e do próprio aprofundamento desses temas que o livro propõe, eu acabei não gostando dele, não utilizando ele. Inclusive, hoje vai ser a resenha da despedida. Depois dessa resenha de hoje, eu até vou doar ele para uma cliente minha. Porque realmente, para mim, como terapeuta, como profissional, eu acredito que não vai
agregar muito. Então já fica esse aconselhamento para você, essa indicação. Se você é terapeuta ou estuda há muito tempo as terapias, esse livro ele é realmente bem superficial, bem resumido, bem direto, bem prático, né? Do nível que talvez o que você vai ler ali vai ser extremamente básico com relação aos conhecimentos que você já possui. No entanto, se você está iniciando a sua jornada de autoconhecimento, se você aí está curiosa sobre técnicas holísticas, sobre como inserir terapias mais naturais, mais alternativas no seu dia a dia, não sabe por onde começar, não sabe para que serve, o que é cada coisa, aí sim, esse livro vai te ajudar. Porque alguns pontos positivos mesmo do livro é ele resumir aqui, olha, por exemplo, naturopatia. Ela fez uma escala de esquisitice, do quanto isso é esquisito. Naturopatia não é muito esquisito, né? Só tem 2 tracinhos, né? Escala de explore isso, explore mesmo. E aí, dizendo ali um pouquinho do que é, né? Acupuntura, massagem. Então aqui ela explica um pouquinho do quanto essas técnicas podem contribuir com o autoconhecimento feminino. Aqui, por exemplo, quando fala de yoga, um resumão mega resumido de algumas das principais posturas de yoga, só realmente a título assim de curiosidade, de informação. Então, se você está iniciando nas terapias, ou você realmente só quer, eu acho que até principalmente isso, se você pensa em inserir esse mundo mais holístico, mais natural, mais integrativo na sua vida, sem a intenção de fazer um curso aprofundado, sem a intenção de trabalhar com isso, sem a intenção de orientar outras pessoas, esse livro vai ser sim muito útil, vai ser muito interessante, tá bom? Então, assim, meus amores, como eu disse para vocês, esse livro vai seguir a sua jornada, levando conhecimento para outra mulher. Vou doar ele agora para uma cliente minha, porque também a gente deve fazer isso, né? Se aquele livro não nos tocou, se aquele livro já cumpriu a missão dele com a gente, como é o fato desse livro, hoje as minhas leituras são com outros temas, outros níveis de aprofundamento, a gente tem que fazer com que ele encontre a pessoa certa para esse livro. Eu espero que essa resenha até inclusive sirva com esse propósito de que se você está assistindo esse vídeo antes de fazer a compra desse livro, aí tu já sabe se esse livro vai servir para ti ou não. Na época, não tinha nenhuma resenha sobre esse livro, não tinha nenhum comentário, comprei ele assim, porque comprei, como naquele esqueminha lá do combo promocional que eu te contei, né? Então é isso, meus amores. E espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tenham gostado desses comentários e que possa auxiliar vocês também. Então, grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores!